Voltando aqui com a www.radiosocialvox.com, vamos estar entrando agora em assuntos locais de interesse de toda a população. Vamos estar discutindo agora um pouco da questão têxtil na nossa cidade. Eu vou estar passando aqui para o nosso companheiro aqui, Roosevelt Rodrigues. Embora eu não sou do ramo de malharia, mas eu gostaria de apresentar alguém que eu acompanho há muito tempo, que mexe no setor de malharia e, ao mesmo tempo, representa uma fatia das malharias de Jacutinga. Nós sabemos que em Jacutinga tem os pequenos, os médios e os grandes empresários da área de malharia, da parte têxtil. Benedito Paraná, com o nome oficial de Benedito Zadelato, né? Eu conheço há mais ou menos 15 ou 20 anos, para não dizer que seja um pouco mais. Foi um dos elementos que iniciou na malharia, e antes ele era da área rural. O Dito foi companheiro da gente em umas empreitadas de meiação de café, de plantio de café, que envolveu colheita, que envolveu vários segmentos dessa área. Além disso, outras atividades também na agricultura, como feijão, como milho, como arroz, também desenvolveu no tempo que ele era da área da agricultura. O Dito, saindo de lá, começou a mexer com as malhas e já deve ser acima de 15 anos que o Dito vem mexendo com o setor têxtil. Por ser um elemento que representa esse setor têxtil da parte de média para iniciante, ou melhor, de média para trás, nós entendemos por bem que ele pudesse prestar algumas informações, como sente os seus companheiros, os seus amigos, aquele que no seu ambiente de trabalho e na sua área que está localizada com as suas lojas, né, poderia expressar o sentimento do povo em função dessa crise que vem afetando o setor dele. Por isso, Dito, eu gostaria de fazer de começo para você uma perguntinha, ou algumas perguntas. Dentre elas que eu vou fazer, é dizer qual o porquê da insatisfação do pessoal com relação ao retorno desse capital que eles investiram em malharia, que ao longo desses últimos 3 anos vem perecendo demais as pessoas que estão nesse setor, na sua faixa, no seu setor de malharia. Como você tem absorvido isso? Como você tem entendido que esse pessoal são mau administrador, são pessoas que de fato não estão acompanhando a evolução, se os problemas são climáticos, se os problemas são de importação, ou se os problemas são também de divulgação da nossa mercadoria. Como você se sente e os demais que estão junto com você sente os problemas causados ao longo desses últimos 3 anos? Primeiramente, bom dia a todos. As perguntas que o Russo me fez aqui foi feita na hora certa. A gente estava conversando com meus amigos, a gente já vem trocando ideia faz aí um mês que a gente viu que o negócio entrou em crise. A crise já vem de 2 anos, mas eu achei que um ano pior que o ano passado não ia ter. E esse ano foi pior que o ano passado. Então, uns falam assim, é crise no Brasil. O Brasil inteiro está em crise. Outros já respondem, é falta de frio. Outros já respondem diferente. Falta de divulgação. Eu acho, na minha opinião, faltou frio, faltou divulgação. Porque eu acho que a divulgação de Jacutinga não pode ser feita só na época da festa de malhas. A divulgação tem que ser feita mais cedo, que a gente atrai os clientes mais cedo. E se não fizer frio, nós já vendemos o nosso produto. Agora nós ficamos esperando na última hora para fazer propaganda. E última hora não se resolve nada. Eu acho que ela tem que ser feita em março, uma propaganda.
Em abril, uma outra propaganda. E no Festmalha, uma outra propaganda. No meado de julho, que seria feito uma promoção de Jacutinga. Não fazia promoção em mês de março. Que esse ano, em mês de março, Jacutinga já estava em promoção. Então, isso daí o próprio cliente fica insatisfeito. Ele vem aqui, compra uma blusa de 40, dali 15 dias ele volta e compra uma blusa de 25. A mesma blusa que ele pagou 40. Ele fica insatisfeito por isso. Então, essa é a minha opinião. O que eu conversei com meus amigos foi isso que eles disseram. E o problema da China? O importado. O importado comeu uma fatia nossa de 60%. Você sai na rua, em Jacutinga, capital das malhas, você vê que uma blusa, você vai contar no pessoal que está andando na rua, você vê 4 pessoas com blusa de Jacutinga e 6 com blusa da China. Então comeu 60% do produto nosso. Alguma coisa tem que ser feito. E os encargos sociais nossos de Jacutinga? É muito alto. Está comendo o pequeno empresário pelas pernas. Nós pagamos SSQN, nós pagamos IPTU, caro. Esse SSQN que eu conheço foi criado para fazer propaganda de festa de Jacutinga. E a gente não tem visto investir esse valor em promoção de Jacutinga. Eu estou aqui com o meu amigo Val, quero saber o que ele acha disso que eu falei. Se eu estou certo, se eu estou errado, depois ele retorna para mim. Dito, obrigado pelo momento aí de entrar nas suas palavras, mas eu vejo que você está ali sempre conversando com os comerciantes, com os empresários ali na região, e toda a cidade a gente encontra você conversando. Então a sua visão é até maior que a minha. Eu acho que nós tínhamos, a nível nacional, sim, pegar esses movimentos, essas manifestações e cobrar do governo federal uma dificuldade maior para esses produtos da China estar entrando em nosso país, porque Jacutinga não pode deixar de ser a cidade abençoada que sempre foi e trabalhar no ramo da moda. Eu até costumo dizer, já disse isso em outras oportunidades, que eu vou além disso que você disse, Dito. Eu acho que Jacutinga precisava ter divulgação o ano todo, de forma sincronizada. É para isso que foi criado o ISSQN. Você frisou bem. Nós temos aí IPTU e ISSQN. Tivemos um aumento na tarifa de água de aproximadamente 30%, que foi o primeiro ato administrativo que o prefeito municipal fez. Então, a gente vendo dessa forma, a gente vê que os incentivos no ramo da malha, em Jacutinga, para uma cidade que é atacadista, que enchia as lojas de cidades vizinhas, está muito pequeno. Nós temos aí essa guerra de grandes empresários puxando o ônibus para dentro do seu quintal. Nós temos aí uma forma negativa que aconteceu em Jacutinga e com uma grande escala esse ano. Mas isso a gente sabe que são poucos, não é todos. E se eles não caminhar nesse efeito de Paula, também eles não conseguem nada. Porque se um faz, o outro não faz, ele acaba tendo que fechar o seu comércio. Então eu acho que a política municipal tem que ser mais voltada assim no turismo, de fomentar uma mídia. Não precisa ser uma mídia via Rede Globo, não. Pode ser uma mídia de outras formas aí, uma mídia inteligente que se trabalhe. E nas vésperas de feiras, falo feiras no plural, porque eu sonho em Jacutinga ser a capital da moda, de trabalhar primavera, verão, outono e inverno, de diversificar neste ramo da moda. Você, Dito, e os seus amigos empresários que estão nessa área, que tem overlock em sua malharia, em seu estabelecimento, que gera emprego, então vocês poderiam trabalhar o ano todo. De que forma? Misturando aí o viscolagra, como que a gente tem visto muitos malharistas colocar, colocando moletom, trabalhando com pijama, com roupa de banho, diversificar de forma geral. Lingerie. Gente, é um comércio farto, é um comércio que não vai faltar gente, não vai faltar cliente para absorver essas mercadorias. E Jacutinga tem um potencial atacadista, em grande escala, em grande produção. Nós não precisamos permitir que a China venha com preços menores para isso entrar no meio de campo, não. Nós temos que ter incentivos municipais que apoiem o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, que dê incentivos fiscais para esse empreendedor poder trabalhar com dignidade, poder manter os seus funcionários no emprego, porque a gente vê aí
Todo ano o malharista, às vezes chega o grande malharista, principalmente, esse ano foi ruim, esse ano foi muito ruim, mas de repente aí ele está construindo uma mansão num bairro de elite, ele está comprando um carrão. Gente, justo, nobre ele fazer tudo isso. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo nos dias de hoje. É malharias grandes mandando todos os seus funcionários embora. Aonde o mercado de trabalho vai absorver essas pessoas? Então precisa sim de incentivo no ramo da moda. A gente precisa mudar. Jacutinga, dito, no meu entender, no meu pequeno entender, tinha que deixar de ser a capital da malha e ser a capital da moda. Trabalhar com couro, sapato, bijuterias e roupas em geral, em todos os tipos. Porque vocês, malharistas aqui em Jacutinga, têm esse caminho. Vocês têm essa capacidade de trabalhar com moda. Porque as nossas malhas estão aí em rede nacional. A gente vê na TV, a gente vê aí em novelas as nossas malhas. E exportando, mandando essas malhas para fora também. Então nós temos qualidade em Jacutinga, nós temos boa mão de obra. Então eu acho que o poder municipal tinha que ir além. Porque quem quer faz, quem não quer senta e espera. E o tempo passa. Jacutinga tinha que ter um centro de convenção voltado para essas feiras. Deveria ter uma organização geral para que seja tanto primavera, verão, outono, inverno, que tivesse divulgação, cada um no seu espaço. Então nós podemos ter a feira de inverno, como a Fest Malhas, que é tradicional, é conhecida. Nós poderemos ter a feira do verão, nós podemos ter a feira do inverno, fazendo o atacadão aí, fazendo... É como você falou, a divulgação tem que vir antes. Eu assino embaixo disso, Dito. Não pode ser de supetão. Porque de supetão as pessoas não se planejam, as pessoas já compraram nas outras cidades. Aí ela vem aqui para passear. Só que ela vem para passear, mas ela não se hospeda. Então nós temos que trabalhar no turismo o ano todo. Trabalhar num turismo que seja voltado ao turismo rural, fazer os nossos restaurantes, os nossos hotéis, os nossos, vamos dizer assim, os nossos pontos positivos de Jacutinga, nossas cachoeiras. A gente pega ali Sapucaí, a estação ferroviária foi vendida na administração anterior, tem que ser resgatada, tem que fazer um projeto soltando aquela Maria Bonita que está presa ali na estação e fazendo ela ir e vir até Sapucaí. Sapucaí é um centro histórico que fez parte da história da Revolução de 32. O estado de São Paulo perdeu a guerra e lá é feriado. E aqui nós não temos mais nem a estação. Cadê nossa memória de Minas? Cadê a memória da população jacutinguense? Nós falamos população jacutinguense no modo geral, porque eu, por exemplo, não sou nascido em Jacutinga, mas amo Jacutinga como se fosse o meu berço. Meus pais são daqui, minha família é daqui. E Jacutinga é a cidade onde eu cresci, não é onde eu nasci. E nós temos muita gente que veio de fora por causa do potencial que nós temos aqui no nosso município. Nós temos aí, eu posso falar para os nossos internautas, para quem está nos acompanhando, que até aumentou o pico aqui, o nosso amigo está nos mostrando isso aqui, o Douglas, e é até satisfatório o pico de audiência que nós estamos. Então eu gostaria de deixar claro a todos que Jacutinga tem potencial para atacado, a prefeitura tem os cofres públicos municipais ricos, porque nós pagamos os mais altos impostos da região. Vale frisar que isso tem que ser revertido para a população, não tem que ficar guardado e esperando o momento para sair para cá ou para lá. Esse dinheiro tem que ser voltado para o povo de Jacutinga, para o povo honesto e trabalhador, que precisa ter dignidade, precisa ter garantia e não pode ficar voltado em trabalhar 3 ou 4 meses e ficar desempregado o restante do período. Nós precisamos sim, Dito, você está coberto de razão. Jacutinga precisa ter uma administração voltada no turismo, voltada na moda. Essa é a minha visão. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho certeza que você, amando o povo de Jacutinga, como você sempre me demonstrou que ama, que é apaixonado, esse povo ordeiro, esse povo responsável e hoje esse povo preocupado, porque ninguém está satisfeito com o nível de desemprego que chegou em Jacutinga hoje. Então, políticas administrativas têm que ser feitas com rapidez, com eficácia e não a longo prazo. Não tem essa de vamos plantar uma sementinha, não. Vamos já pôr uma muda produzindo. Vamos fazer, porque Jacutinga tem potencial para isso. Ninguém precisa plantar uma sementinha. Vamos pôr a árvore já produzindo e fazer dar frutos e alimentar os filhos e os pais de famílias nessa cidade. Esse é o meu ponto de vista, Dito. Vou retornar para você aqui.
Ô Val, você me lembrou muito bem, há uns 12 anos atrás, na época de Edmilson, era presidente da associação, Da CIJA. eu fazia parte da diretoria. E eu comentei sobre ter em Jacutinga várias variedades de fábricas voltadas para malharia. Que seria desde botão, Sim. zíper, Sim. entendeu? Você tá- E jeans, e Parabéns. camiseta, e calça social, terno, gravata. Que o turista, o comprador de malha, ele sai lá do Rio Grande do Sul, ele vem comprar blusa em Jacutinga, ele vai levar zíper, ele vai levar calça, ele vai levar botão, ele vai levar agulha, ele vai levar caneta. Acessórios. O que ele precisa, ele encontra em Jacutinga. Isso eu falei, deve fazer mais ou menos em torno de 12 anos. Se eles escreviam alguma coisa na ata, deve estar escrito na ata até hoje, isso que você acabou de comentar. Então, eu já comentei, faz 12 anos, não passando na sua frente, entendeu? Mas são coisas que a gente é bom lembrar. E você falando dos ônibus, eu gostaria também de lembrar. Eu queria que o Jacutinga existisse uma lei, criasse uma lei, você como vereador podia, estou cobrando isso aqui para os internautas, ajudar a cobrar de você depois, já vou pegar o TPzinho também, não mandei você ser vereador, você ganhou, agora você aguenta. Eu falei que eu ia cobrar de você. Um horário para abrir lojas. Não abrir loja 11 horas da noite e fechar 1h30 da manhã. Porque eu moro na saída dos ônibus, então o ônibus chega 11h30, abre para o fulano, para o cicrano ali, para tia, para o tio, para o irmão, para o cunhado. Quando é 1h da manhã, o ônibus vai indo embora. E comentam com os compradores que não existe mais malharia em Jacutinga. Não conhece o Largo da Estação, não conhece a Avenida dos Imigrantes, não conhece a Avenida Minas Gerais, não conhece a Rua Américo Prado. Jacutinga só existe nós. Então você vê que Jacutinga, compra e vai embora. Não deixa amanhecer o dia, porque se amanhecer o dia vão ver que tem outras lojas. Não vou comentar nome, porque isso não está no meu alcance de ficar falando. Mas o povo sabe, o povo vê. Então tinha que criar uma lei. A loja vai abrir 6 horas da manhã. É lei para loja e para malharia. Que quer ser malharia, isso é loja. Vai começar a atender o povo 6 horas da manhã. E ter fiscalização em cima. Porque tem gente aí que vendeu tudo em mês de abril. E os outros esperando o ônibus descer, o ônibus passar, chegar o cara lá para comprar. Eu estava viajando esses dias, visitando os clientes meus, eles reclamando disso daí. Que vem para Jacutinga só pode comprar numa loja. Ele não tem o direito de andar em Jacutinga, de visitar as outras lojas. Por quê? Medo. Medo do quê? O produto ser melhor, a blusa ser mais barata. Eu acho que nós temos direito igual em Jacutinga, porque nós pagamos imposto igual. Todos os encargos que vêm para mim, vem porque tem malharia grande e para o pequenininho. Por que que só o grande tem que vender e o pequenininho não? Então eu acho que pedir para você, no ar, para que você tomasse alguma providência, criar um horário, mas criar o horário e já em cima desse horário, criar uma fiscalização. Todo mundo vai abrir a loja às 6 horas da manhã. Eu quero ver quem que vai vender meia-noite e de madrugada. Dito, muito sábia essa cobrança que o senhor está me fazendo nesse momento. Mas eu já fui cobrado anteriormente dessa mesma situação e dessa mesma circunstância. Fui falar com o Miller a respeito disso. E ele sabiamente me disse uma coisa. Val, se a gente começar a cobrar a lei que já existe, que é dos alvarás, o horário de funcionamento dos alvarás, nós vamos fechar a porta de Jacutinga neste inverno. Eu vou tornar a conversar com ele, porque voltado nessa capital das modas que eu havia dito antes, para o senhor e para todos os internautas, para os amigos aqui presentes, voltado nessa ideia, é que nós temos que trabalhar com o horário sincronizado. Este ano foi tarde para a gente poder cobrar o horário de funcionamento. Criar uma lei. Já existe a lei. O alvará é emitido, ele tem lei de funcionamento. Então já existe. O que precisa é o executivo cobrar essa lei. Eu, como vereador e fiscalizador das leis, tenho a obrigação de cobrar isso do executivo, sim. Eu e os outros 10 vereadores. É de conhecimento de todos que o alvará tem horário de funcionamento. Você tem lá o seu alvará. Ele lá dá o horário que você tem que abrir, o horário que você tem que fechar. Então ali é lei. E leis são feitas para serem cumpridas.
Só que se a gente batesse neste inverno, na reta final que estava, do pouco de venda e vésperas de festa e malha, que foi onde saiu essa discussão de horário, nós íamos fechar as portas de Jacutinga, porque o turista chegaria aqui de madrugada e direcionava para outra cidade. Porque ele já acostumou passar aqui para depois ir para Monte Sião, passar aqui para depois ir para Ouro Fino e depois ir para Monte Sião, que é o Circuito das Águas. Então nós temos que voltar uma política inteligente para poder fazer com que o turista passe lá primeiro e depois venha aqui comprar na nossa terra no atacado. Isso tem que ser de forma organizada, de forma centralizada. Nós temos aí o Miller, que está voltado hoje na CDCom. Nós temos hoje o Denis Bandeira, que é o presidente da CIJA. E quero parabenizar você a respeito do que você disse também, Dito. Do que você já deu essa ideia de fazer Jacutinga ser a capital da moda. Parabéns. Mas voltando no foco principal, nós temos aí 2 jovens empreendedores e nós temos uma população de Jacutinga, os associados da CIJA, vamos dizer, todos os malharistas, todas as pessoas envolvidas nesse meio, que poderia se reunir em audiência pública e traçar uma única conduta para a nossa cidade. Isso eu bato palma, eu aplaudo o executivo se acontecer, porque nós precisamos de moralização, sim. Porque nem o funcionário não fica contente de ter que levantar de madrugada para tentar puxar o comprador da calçada para dentro da loja. Hoje está humilhante trabalhar desta forma. É feio, não é digno, e aquele funcionário sabe que ele fica na loja no período do inverno e que no verão o patrão vai dispensar porque ele está vendo o movimento que está acontecendo hoje em dia. Como você disse, já tem 3 anos caindo, ano a ano. Então nós temos aí uma grande propaganda para a malha, que é o clima. Mas nós temos também um clima que é favorável à população de Jacutinga, para fazer com que o nosso comércio abra das 8 às 8 que seja, das 8 às 6, ou seja, o horário a se definir, mas isso em audiência pública com os malharistas, com as pessoas envolvidas no meio, traçando uma reta para a gente não desviar dela, para que o executivo trabalhe voltado para a população e principalmente no ramo que nós temos aqui mão de obra qualificada e bons profissionais, que é no ramo malharístico, no ramo têxtil, e em cima disso trabalhar com as outras sequências do ramo da moda. Dito, tá de parabéns, mas eu quero deixar claro que essa lei já existe. É a lei que baseia, eu não sei te dar a numeração dessa lei, mas é uma lei que baseia os alvarás. Então, conforme ciência de todos, se já existe horário no alvará, teria que ser cumprido. Mas essa cobrança foi feita sim. Nós estamos trabalhando em forma que não prejudique a população, e sim que aumente a forma dela poder trabalhar com qualidade, com dignidade, com transparência, e que o executivo tenha a obrigatoriedade de ajudar. Porque aquilo que você falou, o ISSQN é pago para divulgação, é pago para retornar. Os impostos entram na prefeitura, não é para fazer poupança que nem o ex-prefeito fazia. É para ser aplicado, para ser investido de forma transparente, lícita e de forma que abranja a maioria e não um grupo pequeno. Dito, pode contar comigo. Quero sim ser cobrado por você, por todos os meus amigos e até mesmo por aqueles que eu tenho pouco contato. Eu estou à disposição da população sempre. Eu estou vereador, é para isso. É para fazer o que for melhor para a maioria. Eu não sei se você concorda com a minha posição. Poderia sim ter freado, ter fiscalizado, ter denunciado via Ministério Público, porque as leis não estão sendo cumpridas. Mas poderia estar prejudicando a cidade no montante. Então, sentando com demais vereadores, a gente chega a uma conclusão que nós temos que cobrar o Executivo de forma ímpar. Mesmo tendo essa divisão no Executivo, não podemos ter uma divisão junto à sociedade. Porque eu estou vereador para A, para B e para Z. Então eu quero ser cobrado por qualquer pessoa, independente de ter votado ou não. Nós estamos nessa luta juntos e vamos trabalhar juntos e vamos solicitar junto ao presidente da casa, ao líder do prefeito, que reúna o prefeito para que faça essa audiência pública. Isso tem que ser agora, pós-inverno. Obrigado. Vá, muito obrigado pelo elogio e pela transparência sua. Eu acho que o Jacutinga é uma cidade diferenciada das cidades vizinhas,
em comércio, não que ela seja melhor que cidade nenhuma. Então É um aqui paraíso. tinha que ter um horário especial. A minha opinião de horário, eu acho que devia ser das 6 da manhã às 5 da tarde ou às 6 da tarde. Seria um horário assim para que não ia prejudicar ninguém e largar a mão dessas madrugadas que a gente vive aí correndo, tirando o funcionário da cama, às vezes está lá com um filho doente e tem que sair de madrugada 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir atender os clientes. E tem que atender porque eles estão aí para ser atendidos. Mas a gente tem formas hoje de esclarecer para os clientes que o Jacutinga mudaria o horário de atendimento, que seria das 6 da manhã, a chegar a um bom senso aí, cadê o Val falou, convidar todos os associados da associação, Fazer e uma quem não audiência for, pública. e quem não for associado também participar, porque não é porque é sócio que ele vai aplicar uma lei diferenciada para Jacutinga. Convidar todo mundo e chegar num bom senso, uma votação. O meu voto seria das 6 da manhã às 5 da tarde. Esse é meu voto. Ô, Ru, você tem mais alguma pergunta a ser feita? Não. Então vou passar para o amigo Douglas. Cobrar uma audiência pública. E meu muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, quero agradecer aqui ao nosso companheiro aqui, o Dito Paraná, tá? Agradeço aqui a sua visita. Quero dizer que as portas da Social Vox estão à disposição. Toda vez que você achar necessário e precisar vir fazer alguma reclamação ou precisar fazer algum esclarecimento para a população de Jacutinga, que essa casa está aberta, tá? Para você vir e fazer aí a sua explanação dos problemas que afetam agora o setor têxtil. Muito obrigado, viu, Dito? E seja sempre bem-vindo aqui. Nós antes de fazer agora um intervalo aqui, um breve intervalo, quero estar mandando aqui um agradecimento aos internautas que estão nos dando esse pico de audiência, que o link está estourado, não tem como mais, ninguém está acessando, mas em breve estarei resolvendo esse problema, vamos estar aumentando a capacidade de link aí para todos. Tá? Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Wendel, lá de Itajubá, que está ouvindo o nosso programa aí pela rádio, ao Romney, ao Roger, ao Leonardo Dante, meu amigo, ao Caio, ao Kleber Rezende, que também está ouvindo a gente, o Alex, a Amanda, a Ana Cláudia, Ana Luísa, o Bizinho, o Carlos Henrique, Cristina, Dariane, Débora, o Dinei, o Evandro, o Flávio, a Graziela, todos vocês aí, muito obrigado aí pela sintonia. Vamos a um breve intervalo e em instantes voltaremos com a parte final de nosso programa. Ó, O que Pode vocês ver. eu acho que acharam? seria tá. Bom, bom, Hã? bom. Eu não sei, eu acho que eu falei até demais. Eu né? tô meio Eu tenho que desatualizado. resumir.